Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre funções de duas e de três variáveis, né? Nesse vídeo de agora, nós vamos falar sobre multiplicadores de Lagrange, tá? E que consiste basicamente em um método que você pode encontrar os valores de máximos e de mínimos de uma função de duas ou de três variáveis, né? Esse vídeo também vai nos apresentar mais uma importância do vetor gradiente, tá certo? Então, basicamente é isso que nós vamos ver neste vídeo, tá? Objetivos: apresentar esse método, né, chamado método dos multiplicadores de Lagrange, como eu já tinha dito, que ele nos fornece uma maneira de você encontrar os máximos e os mínimos, né, absolutos de uma função que que está sujeito a algum tipo de restrição, tá? Vamos continuar usando os nossos dois livros base, né? Especialmente, de novo, o livro do Stuart, na sua 7ª edição, tá? O que nós vimos no vídeo sobre a derivada segunda, né? Nós vimos que você pode encontrar máximos e mínimos, né? Ou inclusive pontos de Sela. Lá nós vimos máximos e mínimos locais, né? De função, né? E também os pontos de Sela. Naquele mesmo vídeo, nós, se você for lembrar, nós maximizamos o volume de uma caixa retangular sem tampa que estava restrita a 12 metros quadrados de material. Tá? Então, essa era a nossa restrição. Você tinha que maximizar o volume da caixa e você tinha uma restrição de material. Você só tinha 12 metros quadrados de material. Então, a pergunta é: quais devem ser as dimensões da nossa caixa para que o volume dela seja máximo, restrito, né? Ou seja, tem uma restrição bem forte de que o material disponível seja de apenas 12 metros quadrados, né? Ou seja, nós maximizamos o volume dessa caixa aqui, né? Nós maximizamos o volume, maximizamos esta função, x vezes y vezes z, sujeito a essa restrição aqui, ó. 2xz mais 2yz mais xy era igual a 12. Isso daqui representava, eu lembro a vocês, que isso aqui representava a área lateral, ou melhor, a área total da nossa caixa, né? Tanto a área lateral como a área da base. Não aparece aqui duas vezes xy, porque a caixa ela é sem tampa, tá? Então, essa era a função a ser maximizada e essa daqui era a nossa restrição. Em outras palavras, o que nós determinamos? Nós determinamos os valores extremos desta função volume quando o ponto x, y, z pertence a essa superfície de nível. Observe que isso aqui nada mais essa nossa restrição, nada mais é do que a superfície de nível desta função aqui, ou da função g de x, y, z, dada por 2xz mais 2yz mais xy. Então, nós tínhamos que maximizar este volume, maximizar o volume, né? Quando o ponto XYZ pertencia a esta superfície de nível. Eu não estou falando da superfície de nível do volume. Eu estou falando da superfície de nível desta função aqui, ó, que está aparecendo aqui no lado esquerdo. Tá certo? A seguir, né, no que segue, nós vamos apresentar um método que é devido a Lagrange, né? Ele é ele foi um matemático franco-italiano, né? E esse método ele serve para maximizar ou minimizar então uma função qualquer, não só a função volume, mas uma função qualquer sujeita a qualquer restrição, uma restrição desse tipo aqui, ó, g de xyz igual a k. Não é qualquer restrição, é uma restrição desse tipo aqui, uma função igual a k. Ou seja, nós queremos encontrar pontos onde a nossa função é máximo ou mínimo, né? Quando os pontos que você está analisando estão sobre uma certa superfície de nível de uma outra função. Tá? Então, o que nos diz o método? O método fala o seguinte. Então, suponha que você queira determinar máximos e mínimos de uma função, sujeita então a essa restrição. Vamos imaginar também que esses valores de máximos e mínimos, ou seja, que esses valores extremos, vamos supor que eles de fato existam,
E nós vamos também supor que o gradiente desta função aqui, o que nos dá a restrição, vamos imaginar que esse gradiente aqui ele seja diferente de zero sobre os pontos dessa superfície de nível aqui. Então tá, essas são as nossas hipóteses. Queremos maximizar a função f sujeito a essa restrição, ou seja, tomando pontos sobre essa curva de nível aqui. Vamos supor que esses extremos existem e que o gradiente desta função aqui seja diferente de zero. Tá? Então, o que você vai fazer? O que é o método? Né? Como ele é um método, ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é pega o gradiente da função f, iguala a ele a lambda vezes o gradiente da função g, que te dá a curva de nível aqui, que te dá a restrição. Tá? Iguala esses dois gradientes. E põe também g de xy igual a z. Isso aqui vai te dar um sistema. Então, você vai resolver esse sistema. Você vai encontrar os valores x, y, z e lambda que satisfazem este sistema aqui. Satisfaz essa equação vetorial e satisfaz essa nossa restrição aqui. G de x, y, z é igual a k, que vem daqui. Tá? Feito isso, você vai encontrar, então, os valores x, y e z. Isso vão te dar pontos da forma x, y e z. E você vai calcular a sua função f, não a função g, a função f, que você quer maximizar nesses pontos soluções desse sistema aqui. Ah, mas e o lambda? O lambda não vai entrar. Tanto é que muitas vezes o lambda não precisa nem ser determinado. Algumas vezes você vai determinar, algumas vezes você não vai. Se você não determinar o lambda, também não tem grandes problemas. Porque o que importa são o x, o y e o z. Você vai calcular a f nesses pontos. O maior valor que você encontrar nesses pontos aqui, a f nesses pontos que você encontrou, o maior valor vai ser o máximo da função, vai ser o máximo absoluto, né? E o menor valor que você encontrar, quando você aplicar a f nesses pontos, esse vai ser o valor mínimo da sua função f, mínimo absoluto, tá certo? Então, este é o método. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar o gradiente da f, igualar ele a lambda vezes o gradiente da g. Isso vai te dar um sistema que tem essa equação vetorial e essa restrição aqui, g de x, y, z igual a k. Você vai resolver esse sistema. Você vai encontrar valores x, y e z. Isso vai te dar origem a pontos. Você vai calcular a sua função f nesses pontos que você encontrou. Só nesses pontos. O maior valor que você vai obter é o valor máximo da função f. O menor dos valores que você vai obter vai ser o valor mínimo da nossa função f. No vídeo anterior, nós já maximizamos, nós determinamos valores de máximos e mínimos de uma certa função. Deu trabalho lá? Deu trabalho. Aqui, nós acabamos de ver um método, né? Tanto é que são passos, ó. Passo 1, passo 2, passo 3. Faça isso, faça aquilo, depois você compara os valores, né? Então, este é um método bastante eficiente. Às vezes, ele vai te dar bastante contas, mas ele é muito eficiente para você encontrar máximos e mínimos locais. Máximos e mínimos absolutos. Desculpa. Esse valor de lambda que você encontrou aqui, ó, esse lambda, ele é chamado de multiplicador de Lagrange. Por que multiplicador? Porque ele está multiplicando um dos gradientes. Ele está multiplicando o gradiente de g. Por que de Lagrange? Observe que multiplicador é o nome, de Lagrange é o sobrenome. Porque ele é devido, como eu já tinha falado para você, a esse matemático Giuseppe Luiz Lagrange, foi um matemático franco-italiano, que viveu nessa época aqui, entre 1736 e 1812, tá? Se você for escrever, ó, você vai ter essa equação vetorial aqui, ó. Por que eu chamo de equação vetorial? Ela é uma equação vetorial porque do lado esquerdo você tem um vetor, no lado direito você também tem um vetor. E você tem a igualdade de dois vetores. Quando você tem igualdade de dois vetores, para os quais você quer determinar x, y, z e lambda, então você tem uma equação vetorial, que é exatamente o que está acontecendo aqui. O gradiente de f
Qual que é o gradiente de f? Quais são as componentes dele? Porque se você quer igualar dois vetores, a igualdade de dois vetores vale quando suas componentes forem iguais, né? Quais são as componentes do gradiente de f? Derivada de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, derivada parcial de f em relação a z. Qual é o gradiente? Quais são as componentes do gradiente de g? Derivada de g em relação a x, derivada de g em relação a y, derivada de g em relação a z. Então, essa equação vetorial aqui, ó, quando você vai comparar componente a componente, você vai igualar as componentes, você vai ter essas três equações aqui, ó. Gradiente de f em relação a x igual a lambda vezes, desculpa, derivada de f em relação a x igual a lambda vezes a derivada de g em relação a x, derivada parcial. Derivada de f em relação a y igual a lambda vezes a derivada de g em relação a y. E, finalmente, derivada de f em relação a z igual a lambda vezes a derivada de g em relação a z. F é a função, g é a função que te dá a restrição aqui. E é claro que você vai ter ainda essa restrição aqui que você vai ter que utilizar, né? G de x, y, z igual a k. O que isso aqui vai nos dar? Isso aqui vai nos dar um sistema que tem 4 equações. 1, 2, 3, 4 equações. Quantas variáveis? 4 também. A variável x, a variável y, a variável z e a variável w. Então, isso é um sistema de 4 equações e 4 incógnitas. Muitas vezes, como eu já tinha dito anteriormente, como eu já falei anteriormente, não é necessário você calcular explicitamente o valor de w, porque ele não entra na jogada. E você só precisa encontrar os pontos em x, y, z. Então, você só precisa dos valores de x, de y e de z para os quais você vai calcular a sua função f. Tá? Para funções de duas variáveis, o método dos multiplicadores de Lagrange ele é idêntico ao que a gente acabou de ver para 3 variáveis, né? O que nós vamos fazer? Você vai, suponha que você queira os extremos de uma função f de xy, restrita a alguma coisa desse tipo aqui, g de xy igual a k. Restrito a essa curva de nível aqui. Né? Antes nós tínhamos uma superfície de nível, agora isso aqui nos dá uma curva de nível. Né? Então o que você vai olhar? Você vai olhar para os valores de x, y e lambda, que satisfazem esse sistema aqui, gradiente de f igual a lambda vezes o gradiente de g e g de xy igual a k. Isso, resolver esse sistema, é a mesma coisa que resolver esse sistema aqui de 3 equações e de 3 incógnitas. Derivada de f em relação a x igual a lambda vezes a derivada de g em relação a x. É a primeira equação. Derivada de f em relação a y igual a lambda vezes a derivada de g em relação a y. Isso vai nos dar a segunda equação do nosso sistema. E g de xy igual a k é a nossa restrição, e isso vai nos dar, então, a terceira equação do nosso sistema. Tá? Então, você vai resolver esse sistema, você vai encontrar pontos, você vai encontrar soluções, né? Vai encontrar a solução x, solução y. De novo, o lambda não importa. Isso vai te dar origem a pontos da forma xy. Você vai calcular a f nesses pontos. O maior valor que você encontrar vai ser o máximo da função. O menor valor que você encontrar vai ser o mínimo da nossa função. Tá? E qual que é a interpretação geométrica? Então, nós vamos explicar agora a base geométrica desse método dos multiplicadores de Lagrange para funções de duas variáveis, que é onde fica um pouco mais fácil de você visualizar. Muito bem. Então, para você determinar os extremos de uma função sujeito a uma restrição do tipo g de xy igual a k, o que você precisa fazer? Você precisa achar os valores extremos da f, quando o ponto xy pertence a essa curva de nível aqui, ó, g de xy igual a k, para alguma função g que, em geral, é diferente de f. Né? Assim, 110% das vezes, essa função aqui, essa função g, que vai nos dar a restrição, vai ser diferente da nossa função f. Tá? Essa figura aqui, o que ela nos mostra? A curva de nível, g de xy igual a k. Então, aqui está a nossa curva de nível, g de xy igual a k, junto com algumas curvas de nível da nossa função f. Então, aqui estão algumas curvas de nível da nossa função f. Aqui está a curva de nível que nos dá a restrição, g de xy
igual a K. Tá? Para você maximizar a f sujeita a essa restrição, o que você precisa fazer? Determinar o maior valor de C, tal que a curva de nível f de xy igual a C intercepta a curva de nível g de xy igual a K. Então, você vai observar aqui, ó, as curvas de nível da nossa função f, ela intercepta várias vezes, em vários pontos, a curva de nível que nos dá a restrição, a g de xy igual a K. Então, você tem aqui as curvas de nível de f e elas vão interceptando a nossa curva de nível g, g de xy igual a K, em vários pontos. A pergunta é, em qual curva de nível de f, ou seja, para qual o maior valor de C, tal que a curva de nível de f e a curva de nível de g se interceptam? Aparentemente, se você for olhar a figura anterior, já vou mostrar ela, isso acontece quando as duas curvas, essas duas curvas de nível aqui, quando elas se tangenciam, ou seja, quando elas têm retas tangentes comuns. Você vai andando aqui, ó, pela sua função g, pela sua curva de nível g de xy igual a k, essa daqui, você vai andando, uma hora ela vai cortar uma curva de nível. Beleza, cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui, cortou lá, e assim foi indo. Aparentemente, quando as duas são tangentes, na curva de nível de f, em que elas são tangentes, aqui nesse caso, é essa curva de nível aqui parece que você encontrou o maior C que você estava procurando. Né? E isso acontece, ou seja, na tangente, isso significa, então, que as duas curvas têm retas tangentes coincidentes. Parece que é nesse ponto, nessa curva, né? Onde a curva de nível da F é tangente a essa curva de nível de G. Quando elas são tangentes. Parece que é isso que acontece aqui, né? Pelo menos é o que está acontecendo aqui. Nessa curva de nível, que é tangente a G, nessa curva de nível aqui é que acontece o ponto máximo, né? Ou o ponto mínimo, sei lá o que é isso daqui. Mas é um dos dois. Dizer que que as duas retas tangentes coincidem, significa dizer que os vetores gradientes são paralelos naquele ponto. Por que paralelos? Porque nós já sabemos que o vetor gradiente e o vetor tangente, eles são ortogonais. Nós já vimos isso em alguns dos vídeos anteriores, né? Então, nós temos que o gradiente da G e o gradiente da F, naquele ponto, nesse ponto aqui, ó, que eu chamei de x0 e y0, nesse ponto, os dois vetores gradientes, eles são ortogonais ao mesmo vetor tangente. Dizer que esses dois vetores gradientes são ambos perpendiculares ou ortogonais ao mesmo vetor tangente, já que as duas curvas têm a mesma reta tangente naquele ponto, dizer isso significa dizer que esses dois vetores aqui são paralelos. Dizer que eles são paralelos significa dizer que o gradiente da f naquele ponto é lambda vezes o gradiente da g naquele ponto. E é dali que vem, então, a nossa primeira equação lá do nosso sistema que você viu, acabou de ver lá no método dos multiplicadores de Lagrange. Essa aqui é exatamente a primeira das equações. A outra equação é essa daqui, o g de xy igual a k. Isso para o caso de duas variáveis. Então, essa é a interpretação geométrica desse método de multiplicadores de Lagrange. Beleza? Bom, na sequência, nós vamos retomar aquele exemplo em que nós maximizamos o volume de uma caixa, né, sem tampa, que estava sujeita, né? Não, o volume estava sujeito à restrição de 12 metros quadrados de material para você fazer a sua caixa, tá? Então, de novo, vamos chamar de x, y e z o comprimento. X é o comprimento, y é a largura e z é a altura da caixa, tá? Que está mostrado aqui. Qual que é o nosso objetivo, né? É maximizar este volume, o volume da caixa, que é dado por x vezes y vezes z, sujeito a essa restrição aqui, ó. G de xyz igual a 2xy mais 2yz mais xy igual a 12. Tá vendo? Ó? Essa aqui é a nossa função g. Essa é a nossa função g
e ela está sendo igualada a 12. Então, o que nós estamos querendo aqui? Ó? Nós estamos querendo maximizar este volume sujeito aos pontos desta curva de nível desta função g que está descrita aqui. Tá? De novo, aqui não tem 2 vezes x, y, porque a nossa caixa é sem tampa. Beleza? Bom, para isso nós vamos utilizar o método de multiplicadores de Lagrange, né? Porque nós acabamos de ver esse método, é um exemplo, né? Então nós queremos aplicar ele. E nós vamos olhar para os valores de x, y, z e lambda que satisfazem essas duas equações aqui. Ó. Essa equação vetorial, lambda de v igual a lambda, gradiente de v igual a lambda vezes o gradiente de g, e g de x, y, z igual a 12. Tá? Essa aqui é a nossa equação vetorial. Essa aqui são as equações do nosso sistema. Dessa equação, você obtém essas 4, né? Derivada do volume em relação a x igual a lambda, vezes a derivada de g em relação a x, e assim por diante. Tá? O volume, como que é o volume? O volume é x, y, z. O gradiente dele, derivada de v em relação a x, dá y, z. A derivada de g em relação a x, ó, vai dar 2z. Aqui vai dar 2z. Aqui vai zerar, porque você não tem x. Então, derivando isso daqui em relação a x vai dar 0, porque y e z são constantes. Né? E a derivada aqui em relação a x vai dar y. Então, você deriva g em relação a x e multiplica por lambda. Né? Isso vai dar 2z mais y, que multiplica lambda. YZ é a derivada do volume em relação a x. Então, você tem essa primeira equação aqui, que é oriunda dessa equação aqui, da igualdade dessas duas componentes. Derivando o volume em relação a y, você vai obter xz. Derivando a g em relação a y, ó, aqui vai zerar, porque você não tem y aparecendo, aqui isso é uma constante. Derivando isso aqui em relação a y, você vai obter 2z. Derivando isso aqui em relação a y, você vai obter x vezes lambda. Tá? Então, isso vai nos dar a segunda equação. A terceira equação provém daqui, né? Derivada do volume em relação a c dá x vezes y. Derivada de g em relação a y, em relação a z, vai dar 2x mais 2y vezes lambda. Tá? Então, essas aqui são as 3 equações que você obtém a partir da igualdade desses dois vetores gradientes aqui. E aqui está a nossa restrição. 2xz mais 2yz mais xy é igual a 12. Então, observe 4 equações, 4 incógnitas. Como é que você vai resolver esse sistema? Bom, aí você tem que usar a sua criatividade. Você pode utilizar Utilize as artimanhas que você achar necessário, né? Enfim, não há uma regra aqui. Né? Não há regras para você resolver esse tipo de equação. Com o tempo, se você começar a resolver vários exercícios a respeito de multiplicadores de Lagrange, você vai começar a cair em sistemas e você vai desenvolver o seu próprio método. Uma das possibilidades, que não é a que nós utilizamos aqui, você pode observar o seguinte: x, y e z são medidas. Então, elas são positivas. São todas diferentes de zero. Então, você olha aqui para essa primeira equação, o que está entre parênteses é um número positivo. Na segunda equação, o que está entre parênteses é positivo. Na terceira também. Então, você pode, se você quiser, você pode isolar a lambda aqui. Ó. Isola a lambda nas 3 equações. É o mesmo lambda para as 3 equações. E aí você iguala a lambda. Você pega o lambda que você encontrou aqui e o lambda que você encontrou aqui, você iguala. E aí você vai encontrar x em função de y, por exemplo. Depois você pega o lambda que você encontrou aqui, isolando, isolou o lambda aqui, iguala essas duas. Pronto, você vai obter de novo uma relação entre x, y e z. Se você quiser também, isola a lambda aqui na primeira, isola a lambda na segunda, iguala esses valores que você encontrou. Você vai encontrar novas relações. Tá? Enfim, e aí você vai manipulando do jeito que você achar mais conveniente. Nós utilizamos aqui um outro artifício. O que você consegue perceber aqui? Ó? Olha só. Se você multiplicar essa primeira equação, ambos os lados por x, a segunda, ambos os lados por y, e a terceira, em ambos os lados por z, o lado esquerdo vai ficar igual. Vai ficar x, y, z nas 3 equações.
multiplicando aqui por x, x, y, z. Multiplica ambos os lados por y na segunda, x, y, z. Multiplica por z essa terceira equação aqui em ambos os lados. O lado esquerdo vai ficar também x, y, z. Então, o lado esquerdo das suas três equações vai ficar igual. Vai ficar assim, ó. Ah, mas e o lado direito? Bom, lado direito, já que você multiplica, ó, o lado direito aqui, ó, não tinha x. Se você multiplicar por x, vai aparecer x aqui. Na segunda equação, o lado direito não tem y. Se você multiplicar por y, vai aparecer y aqui e y aqui. E aqui, na terceira, não tem z. Mas se você multiplicar por z de ambos os lados, aqui vai aparecer z e aqui vai aparecer z. E, ou seja, vai te aparecer isso daqui. Tá? E aí, você pode começar a observar agora. Né? Olha só, começa a fazer uma análise. Observe o seguinte, primeiro, o lambda tem que ser diferente de zero. Por que o lambda tem que ser diferente de zero? Porque se o lambda for igual a zero, já imaginou o lambda igual a zero aqui, aqui e aqui? O que você vai obter? YZ igual a zero, x vezes z igual a zero, x vezes y igual a zero. Todos esses três produtos aqui são iguais a zero. Só que eles são exatamente os números que aparecem aqui. XZ é zero. YZ é zero. XY é zero. Sempre que o lambda for zero. Então, o lado esquerdo dessa igualdade fica zero. O lado direito fica 12. E aí você teria 12 igual a zero. Não pode. Então, não pode o lambda ser zero. O lambda tem que ser diferente de zero obrigatoriamente. Né? Muito bem. Como o lambda é diferente de zero, porque se for igual a zero dá bode, você chega em zero igual a 12, é uma condição, então você pode fazer o seguinte, ó. Olha para o número 6 e olha para o número 7. Este lado direito é igual a este lado direito aqui. Então, você vai ter lambda vezes isso igual a lambda vezes esse parênteses aqui. Essa igualdade vai valer. O lambda é diferente de zero, você pode cortar o lambda de ambos os lados da equação. E você vai obter isso daqui, ó. 2xz mais yz é igual a 2yz mais yz. Você vai obter essa igualdade pelo fato do lambda ser diferente de zero, então você pode cortar eles de ambos os lados dessa igualdade aqui. Tá. Quando você vai igualar esse lado direito com esse lado direito aqui. Beleza. Aí olha para cá. Aqui você tem xy, aqui você tem xy. Os dois estão somados. Passa esse sujeito para o outro lado com sinal de menos. O que vai te acontecer? Vai ficar 2xz igual a 2yz. O 2 você vai poder cortar. No final das contas, você vai ter xz igual a yz. E aí você pergunta o seguinte, o z pode ser zero? O z não pode ser zero, porque o z é uma medida. Como o z é uma medida, ele é positivo. Ah, ele é positivo? Ah, beleza. Então eu vou vir aqui, ó, e vou cortar o z de ambos os lados dessa equação. E eu vou obter que x igual a y. Então, no nosso volume, o x vai ter que, na nossa caixa, o x vai ter que ser igual a y. A base vai ser quadrada. A base vai ser quadrada. Vai ser x e x. A altura nós vamos determinar agora. Tá? Como que nós vamos determinar a altura? Como que nós vamos determinar o z? Olha só, uma relação. Relacionamos x e y, né? Vamos relacionar z também com x e y agora. Vamos olhar para 7 e 8. Olha para essas duas igualdades aqui. Lado esquerdo, x, y, z. Lado esquerdo, x, y, z. Bom, se esses dois lados esquerdos são iguais, é porque os lados direitos também são iguais. Então, esse lado direito é igual a esse lado direito. Ah, o lambda é diferente de zero, lembra? Ah, então eu vou cortar o lambda de ambos os lados e eu vou obter esta equação aqui, ó, esta igualdade 2yz mais xy igual a 2xz mais yz. Tá? O que você vai obter? Olha só, aqui você tem 2yz e aqui também. Passa esse sujeito aqui para o outro lado com sinal de menos e eles vão se cancelar. O que vai ficar na sua igualdade, na sua equação? xy igual a 2xz. Esse número aqui vai ser igual àquele lá. Só que o x também é uma medida. Como ele é uma medida, ele é um número positivo. E tá, então eu posso cortar o x de ambos os lados aqui. Se o x fosse zero, você não poderia cortar. Mas como você tem certeza que o x não é zero, você pode cortar o x de ambos os lados.
É uma medida, então ele é positivo. O que você vai obter aqui? Que o y é igual a 2z. Ah, legal, legal. Eu já tinha que x era igual a y. Agora eu tenho que y é igual a z? Ótimo. Então, x igual a y é igual a 2z. Só está faltando uma coisa que você não utilizou ainda no seu sistema. Nesse sistema aqui, ou no sistema original, você já usou a primeira equação, a segunda e a terceira. Porque você manipulou e chegou nessas três equações aqui. Nós usamos a 6 e a 7, usamos a 7 e a 8. E chegamos nessa conclusão aqui. Nós não utilizamos a 5 ainda. Essa condição que foi nos dada, nós não utilizamos ainda. Só que nós já sabemos agora. X é igual a y, que é igual a 2z. O que nós vamos fazer? Sempre que aparecer x, y, nós vamos trocar por 2z. Então, o que vai aparecer aqui? Ó? Se eu trocar x por 2z, vai ficar 4z ao quadrado. Se eu trocar y por 2z, vai ficar 4z quadrado. Se eu trocar x por 2z e y por 2z, vai ficar 4z quadrado. Então, no final do dia, quando eu fizer essa substituição nessa equação 5 aqui, ó, x igual a y igual a 2z na equação 5, eu vou obter o seguinte, ó, 12z quadrado igual a 12. Opa, então o z quadrado tem que ser 1. Ou seja, o z tem que ser mais ou menos 1. Mas pera lá, z é uma medida. Então tem que ser positivo. Não pode ser menos 1. Então o z tem que ser 1. Se o z for igual a 1, observe, z é igual a 1. O x vai valer 2 e o y vai valer 2 também. Moral da história. A nossa caixa de volume máximo vai ter a base quadrada, vai valer 2, e a altura vai ser 1. Então, com aquele material que você tem, com 12 metros quadrados de material, o volume máximo que você consegue, a caixa máxima, a caixa de volume máximo, sem tampa, cuidado, tem base quadrada, de lado 2, e aí não importa centímetros, metros, etc. E a altura dessa caixa vai ser 1. Né? Então, o volume máximo que você pode obter é o volume máximo igual a 4. Que coincide com aqueles valores, com o valor do volume máximo que nós encontramos lá quando nós estudamos o teste da derivada segunda e nós aplicamos o teste da derivada segunda para determinar o volume máximo. O volume máximo é 4. Certo? Muito bem. Para nós encerrarmos esse vídeo, vamos a mais um exemplo, também aplicação do cálculo dos multiplicadores de Lagrange, do método. Né? O que nós vamos fazer? Nós vamos determinar os extremos desta função aqui, ó, xy, f de xy igual a x quadrado mais 2y quadrado, restrita a essa circunferência aqui, restrita aos pontos dessa circunferência. Tá? O que nós queremos do ponto de vista geométrico? O que o exemplo pede? Olha só, quando você quer os extremos desta função restrito aos pontos desta circunferência, então o que você está querendo? Você está querendo fazer o seguinte, ó. Você está pegando os pontos da circunferência, ela está aqui no plano, ó. Tá vendo? A circunferência está aqui no plano. X quadrado mais y quadrado igual a 1. Esses pontos, eles fazem parte do domínio da nossa função f. E a nossa função f tem domínio o plano todo. Então, eu posso calcular a f nos pontos dessa circunferência. Quando eu calcular os pontos, a função f nos pontos dessa circunferência, isso vai me dar uma curva aqui, ó, no gráfico da função, que é esse paraboloide aqui. E o que nós estamos querendo fazer aqui? Nós queremos encontrar os pontos mais baixos e os pontos mais altos dessa curva sobre o paraboloide dado por essa expressão aqui, ó. Z igual a x quadrado mais 2y quadrado. Esse paraboloide é exatamente o gráfico dessa nossa função. Então, de novo, pegamos os pontos da nossa circunferência, os pontos da nossa restrição, calculamos a f neles, encontramos aqui uma curva. Resolver esse exemplo, ou seja, achar os valores extremos dessa função nos pontos dessa circunferência, é encontrar os pontos onde essa curva aqui tem os pontos mais altos e os pontos mais baixos. É isso que nós queremos fazer. Para isso, nós vamos de novo usar o método de multiplicadores de Lagrange.
Vamos, só que agora é para duas variáveis, né? Antes era para três variáveis, agora é para duas variáveis. Tá? Então o gradiente de f tem que ser lambda vezes o gradiente de g, e g de xy tem que ser igual a 1. Essa aqui é a nossa função g, ó. Tá vendo? X quadrado mais y quadrado é a nossa função g. Tá certo? Qual que é o gradiente de f? A primeira coordenada do gradiente de f é 2x, a segunda coordenada é 4y. Então guarda essas informações, ó, 2x e 4y. O gradiente de g, o gradiente da g, quais são as componentes? 2x, aqui 2x, aí vezes lambda, né? E 2y, né, que é a derivada dessa função g em relação a y. Então, 2y lambda. Então, pelos gradientes, por essa igualdade de gradientes aqui, ó, eu obtenho essas duas primeiras equações e eu tenho a nossa restrição como a nossa terceira equação. 3 variáveis, 3 equações. De novo, como que você vai resolver? Bom, use sua imaginação. Você vai falar assim, eu vou cortar o x de ambos os lados aqui. Cuidado, não pode sair cortando a la louca. Não pode. Por que não pode? Porque o x pode ser zero. Uma das possibilidades de dar igualdade aqui é quando x é igual a zero. A outra possibilidade é quando x for diferente de zero, e aí você corta 2x com o 2x aqui e fica lambda igual a 1. Então você tem duas possibilidades. Quando você olha para a equação 9, a equação 9 ela tem duas soluções. X igual a zero é uma solução. Lambda igual a 1 é outra solução nessa nossa equação. Beleza? Ótimo. Tá. Se o x for igual a zero, você vem nessa equação de baixo aqui, ó. Você joga x igual a zero, você vai obter y igual a y quadrado igual a 1. Então, y é igual a mais ou menos 1. Quando o x for zero, você obtém dois valores para y. Então, você obtém dois pontos. O ponto 0, 1 e o ponto 0, menos 1. Lembra que aqueles pontos que você tem que encontrar? Então, são esses pontos aqui. Esses são dois pontos possíveis. Porque quando x é 0, y é mais ou menos 1. Legal. Mas e se o lambda for 1? Essa é outra possibilidade. Bom, se o lambda for 1, você vem aqui nessa equação 10 aqui, ó, e substitui. No lugar do lambda, você joga lambda igual a 1. Você vai obter 4y igual a 2y. Quando que o quádruplo de um número é o dobro de um número? Só se esse número y for igual a zero. Então só tem uma possibilidade para o y, quando o lambda for igual a 1. Quando o lambda for igual a 1, tem um valor de y possível, que é zero. Mas espera lá. Se o y for zero, eu venho aqui nessa equação, substituo y igual a zero e encontro x quadrado igual a 1. Se x quadrado é igual a 1, então eu tenho que x, os dois valores possíveis para x são mais ou menos 1. Eu não sei quais são os valores de x. Eu não sei se o x é positivo. No exemplo anterior, x, y e z, eu sabia que eram positivos porque eles eram medidas. Aqui eu não sei. Tá? Então, para o y igual a zero, você encontra dois valores para x. Então, você encontra esses dois pontos aqui. Ó. O ponto de coordenadas x igual a 1, y igual a 0. Outro ponto, o x tem coordenada menos 1 e o y tem coordenada 0. O que fala o método dos multiplicadores de Lagrange? Encontrados esses pontos, você calcula a f neles. Calculando a f, em 0, 1 eu vou encontrar 2. No 0, menos 1 eu vou encontrar 2. No 1, 0, a f vale 1. No menos 1, 0, a f vale 1. Então, nós temos os valores de máximo e os valores de mínimo. O valor máximo da função acontece nesses dois pontos, no ponto 0, 1 e no ponto 0, menos 1, ela vale 2. E o valor mínimo da função é nesses dois pontos aqui, no ponto 1, 0 e no ponto menos 1, 0. Claro, valores de máximos e mínimos quando você está olhando os pontos sobre esta circunferência aqui. Quando você olhar para o gráfico, tá vendo esse ponto que está em rosa aqui, ó? Ele é a imagem de qual ponto? Do ponto de coordenadas 1 para o x, 0 para o y. Ó, pera lá, o que nós encontramos aqui? Ó? O ponto 1, 0 era um ponto de mínimo. Legal. Valia 1. Né?
No menos 1, 0, que é o ponto que está lá no fundo, ó, tá vendo esse ponto aqui, ó, lá no fundo, ó, no plano XY? Quando você calcular a imagem dele, vai te dar aqui, vai te dar z igual a 1 também. Então, esses dois pontos aqui ó, da nossa circunferência vão nos dar valores máximos da nossa função quando você está olhando sobre essa circunferência aqui. Tá? Esses dois outros pontos aqui da circunferência, ó, o 0 para o x, menos 1 para y, e aqui o ponto 0x e 1y, quando você calcular a f neles, vai te dar o ponto aqui de cima. Vai valer 2 a f. Então, a imagem desses dois pontos aqui da circunferência estão lá em cima, valem 2, ó. Valem 2. Os dois, né? É o máximo que esta curva bonitinha aqui, ó, vai atingir sobre o nosso paraboloide. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu adoro essa parte, eu gosto muito. Esses multiplicadores de Lagrange, eles são muito especiais, são muito bons para você determinar máximos e mínimos locais de funções com algum tipo de restrição. Beleza? Com isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.